Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal do Sejus. Nós estamos aqui com o Felipe Albani, coordenador do Sejus também, porque hoje nós vamos estudar a Revista Espírita de março de 1859, no item palestras após palestras familiares do além-túmulo, que Kardec sempre colocava esse item nas revistas mensais, mas hoje nós vamos falar sobre dois personagens, que é Paul Gaimard e senhora Renault. Então, eu vou passar a palavra para o Felipe para a gente começar essa explicação. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Carla? Muito bom estar aqui novamente com vocês. Bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem de repente encontrou agora, depois de nossa estreia. E também saudar a galera do canal Paz e Bem, galera do Sejus, galera que está aí zapeando, procurando um pouco mais sobre espiritualidade, especialmente o Laboratório de Allan Kardec, que é a revista espírita. No caso, estamos em março de 1859. E uma coisa que eu tenho uma verdadeira paixão quando eu pego a revista espírita é pegar as palestras familiares de Além Túmulo, que não é uma palestra como a gente teria hoje, ou seja, alguém vai pegar um tema e vai trazer. Não. É um diálogo que Kardec tinha com esses espíritos, e a gente pega, no caso hoje, o Joseph Paul Gaimard, um naturalista francês que esteve encarnado entre 1796 e 1858, ou seja, um ano antes, praticamente, ou muito pouco tempo, porque foi em dezembro a desencarnação dele e já estava se comunicando ali no dia 24 do mesmo mês. Olha que interessante, cara. Ele, entre outras coisas, você tem duas espécies botânicas em homenagem a ele, e, dentre outras coisas, também ele teve estudos sobre a cólera na Europa, enfim. Ele foi líder científico durante uma expedição ao Mar Ártico, fazendo viagem às costas da Islândia, da Groenlândia. Então, foi uma pessoa, digamos assim, bem badalada para a sua época. E, dentre outras coisas, Kardec menciona que ele foi médico da Marinha Mercante e viajante naturalista. E sendo evocado, ele pergunta, a primeira pergunta que o senhor Sardô fez para ele: qual o teu estado atual? E o Gaimar fala: estou errante como os espíritos que deixam a terra e sentem o desejo de avançar pelo caminho do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. Então, ele estava naquele processo entre encarnações, daí espírito errante, não é aquele que erra, todo mundo erra aqui, mas no caso errante, quando a gente fala em doutrina espírita, é aquele que não está encarnado, está desencarnado, mas em processo para uma outra encarnação. E aí ele estava estudando para ver a maneira de como ele poderia agir a partir daí. E quanto às questões que o viram para ele, perguntou de novo: modificaram-se as tuas ideias sobre a natureza do homem? O Gaimar responde: muito. E continua a pergunta: que pensas agora sobre o gênero de vida que levaste na existência que acabas de deixar aqui na Terra? E o Gaimar comenta: estou contente porque trabalhei, ou seja, não ficou à toa, como muita gente poderia achar que seria ótimo a vida na Terra. Mas, como a ideia é poder entender um pouco mais desse lado do cientista, a entrevista continua. Você pensava que para o homem tudo acaba no túmulo. Daí o epicurismo e o desejo que por vezes exprimias de viver séculos a fim de bem gozar a vida. Que pensas dos vivos que têm apenas essa filosofia? E o Gaimar responde: lamento-os. Todavia isto lhes é útil. Com tal sistema, podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros. Isto lhes permite julgar de maneira sadia muitas coisas que facilmente fascinam os incrédulos. E o Kardec até coloca: é a opinião pessoal do espírito, que damos como tal e não como máxima. Então, ponto também que eu acho interessante, que é você colocar e falar: o espírito falou, não é minha opinião. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa que, a princípio, não tinha essa crença no mundo espírita e, quando desencarna, lida, aparentemente, muito bem com essa nova realidade, já que despertou com muita consciência e com condições também de trazer essas palavras pouco depois, ou muito pouco tempo depois da própria desencarnação. E aí continua.
O homem que se esforça moralmente mais do que intelectualmente procede melhor do que aquele que se liga, sobretudo, ao progresso intelectual e despreza o moral? E o Gaimar comenta, sim, o aspecto moral é mais importante. Deus dá espírito como recompensa aos bons, ao passo que o moral deve ser adquirido. Mas continuam. Que entendes por espírito que Deus dá? E o Gaimar responde, uma vasta inteligência, ou seja, aquilo que a gente pode desenvolver por meio do nosso intelecto. E aí continuam as perguntas. Entretanto, há muitos maus que possuem uma vasta inteligência. A gente vê aí um monte, inclusive hoje, a gente pode falar muitos que estão aí. E o Gaimar responde, já o disse, perguntastes o que era preferível procurar adquirir, e eu vos disse que o moral era preferível, mas quem trabalha o aperfeiçoamento de seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Então, essa questão é que ele tenta esclarecer, porque, na verdade, a gente pode adquirir moral, mas a inteligência também, e aí é que está. A gente precisa dessas coisas exatamente para poder direcionar bem a nossa inteligência. E aí continua a pergunta. Estás completamente desprendido da influência do corpo? E o Gaimar responde, sim. Aquilo que a respeito vos foi dito abrange apenas uma parte da humanidade. E aí continua. Tiveste na Terra outras existências além da última? Continua. Sim, responde Gaimar. E aí nova pergunta. Esta última é consequência da precedente? E a responde Gaimar. Não. Houve um grande intervalo entre elas, que muitas vezes as pessoas acham, não, encarnou, desencarnou, desencarnou, encarnou de novo. Na verdade, muitas vezes pode haver um intervalo entre as encarnações, dependendo do tipo de trabalho que o espírito pode desenvolver. E aí continua. Apesar do intervalo, não poderia ter tanto haver certa relação entre essas duas existências? E o Gaimar responde, se bem me entendes, cada minuto de nossa vida é consequência do minuto anterior. Então, o que isso significa? Tudo aquilo que nós vivemos hoje, tipo, eu estou com 40 anos, eu não posso descartar os meus 40 anos anteriores que eu vivi aqui na Terra. E eu também não posso desprezar tudo que eu vivi antes. Na verdade, nós somos consequência de tudo isso. Então, não adianta a gente jogar fora. Às vezes dá vontade de pegar umas memórias, né, e mandar para outro lugar. Se ele pudesse fazer igual no computador, manda para a lixeira. Mas então, depois desprezar, atacar isso. Mas, de qualquer forma, nem sempre isso acontece. E a gente tem que lidar com isso de outras maneiras também. E o que o Kardec coloca aqui? Assistindo a esta reunião, o Dr. B externou a opinião de que certos instintos, por vezes despertados em nós, bem poderiam ser o reflexo de uma existência anterior. Cita vários casos perfeitamente verificados em senhoras jovens que, durante a gravidez, foram levadas a atos ferozes, como, por exemplo, uma que agarrou o braço de um jovem açougueiro e lhe deu valentes dentadas. Outra que cortou a cabeça de uma criança, ela levou ao comissariado de polícia. Uma terceira que matou o marido, cortou em pedacinhos, salgou e dele se alimentou durante vários dias. Assustador, né, Carla? Mas às vezes tem gente que dá vontade de fazer isso mesmo. Mas, de qualquer forma, e perguntou àquele médico que nesse anterior não teriam elas sido antropófagas, ou seja, pessoas que se alimentavam de outros seres humanos. E o que o senhor, esse Gaimar responde. Ouviste o que acaba de dizer o doutor B. São seus instintos, são esses instintos que nas senhoras grávidas têm nome de desejos, uma consequência de hábitos contrários de uma existência anterior, e o que ele responde é o seguinte, não, são uma loucura transitória, uma paixão no seu mais alto grau. O espírito fica eclipsado pela sua vontade, ou seja, é um momento em que ele perde a noção de si e que acaba agindo assim, mas que não teria nenhuma relação com uma encarnação anterior. Se pegarmos os crimes bárbaros que às vezes vimos por aí, muitas vezes as pessoas tendem a pensar isso também, mas não é isso que acontece. Então, são situações que têm que ser avaliadas caso a caso. E aí, continuando. Em tua última existência, realizaste simultaneamente progresso moral e intelectual? E ele fala, principalmente o intelectual. E aí continua a pergunta. Poderia dizer-nos qual o gênero da tua penúltima existência? E o Gaimar responde, fui obscuro. Tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde, o expiei duramente. Pelo que deu para entender, foi na própria encarnação ou foi
nessa última encarnação que ele pôde lidar com isso, apesar de ter falado que não tinha uma relação direta. E aí, outra coisa que é questionada ao Gaimar. Você espera reencarnar brevemente? E o Gaimar responde, não. Quero antes pesquisar. Gostamos deste estado de erraticidade porque a alma é mais senhora de si. O espírito tem mais consciência da sua força. A carne pesa, obscurece e entrava. E é verdade, a gente percebe até pelos fenômenos mediúnicos o quanto muitas vezes a gente, nesse momento, está mais livre para fazer algumas coisas, especialmente quem tem um que chama de sonambulismo, ou quando está liberto consegue fazer algumas coisas. Ou mesmo do sono, quando a gente tem um sonho lúcido, alguma coisa que a gente consegue agir naquele momento, o quanto a gente tem capacidade, e que quando está na carne a gente não consegue. E o Kardec ainda coloca uma nota. Todos os espíritos dizem que no estado de erraticidade pesquisam, estudam, observam a fim de fazer a escolha. Não está aí a contrapartida da vida corporal? Não erramos, às vezes, durante anos, antes de nos fixarmos numa carreira que consideramos mais adequada ao nosso progresso? Por vezes, não mudamos à medida que amadurecemos. Cada dia não é empregado em buscar o que fazer no dia seguinte, ou seja, já pega um pouco para o nosso dia a dia, exatamente pensando nas decisões que a gente toma. E quantas decisões, às vezes, erradas, nossa, se eu pudesse fazer isso, voltar no tempo. Então, muitas vezes, para o espírito que está desencarnado, é muito mais fácil tomar essas decisões e amadurecer as escolhas para poder encarnar em condições melhores. E o Kardec ainda continua. Ora, que representam as diversas existências corpóreas para o espírito, se não fases, períodos, dias da vida espírita, que é, como bem o sabemos, a vida normal, pois a vida corpórea é apenas transitória e passageira. E a gente, geralmente, quando está aqui na carne, pensa exatamente o contrário, que a gente aqui na carne seria a vida natural e que fora do corpo seria a vida extraordinária. E é exatamente o contrário, como os espíritos colocam. Kardec ainda continua. Nada mais sublime que esta teoria. Não está ela em concordância com a harmoniosa grandiosidade do universo? Ainda uma vez, não fomos nós que inventamos, e lamentamos não possuir este mérito. Entretanto, quanto mais aprofundamos, mais a achamos fecunda em soluções de problemas até aqui não explicados. E a última pergunta selecionada aqui. Que gênero de existência você pediria a Deus? A continuação da última. O maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. E, por fim, tu te despedes. Queres ter a bondade de dizer para onde vais? E o Gaimar responde, sem mais delongas, para expressar-me como teria feito há poucos dias, vou atravessar um espaço 1000 vezes mais considerável que o percurso que fiz na Terra em minhas viagens, que considerava tão longas, e isto em menos de um segundo, de um pensamento. Vou a uma reunião de espíritos onde tomarei lições e onde poderia aprender minha nova ciência, minha nova vida. Adeus. O que o Kardec ainda coloca? Quem tivesse conhecido perfeitamente São Paul Gaimard, constataria que esta comunicação está marcada pelo cunho da sua individualidade. Aprender, ver, conhecer era a sua paixão dominante. Eis o que explica suas viagens ao redor do mundo, as regiões do Polo Norte, a Rússia, a Polônia, a primeira erupção de cólera na Europa. Dominado por essa paixão e por essa necessidade de satisfazê-la, conservava um raro sangue frio ante os maiores perigos. Foi assim que, graças à sua calma e à sua firmeza, soube livrar-se das garras de uma tribo de antropófagos que o havia surpreendido no interior de uma ilha da Oceania. Quer comentar, Carla? Não, eu só queria comentar que no começo eu esqueci que você falou desse espírito que logo depois que reencarnou já se comunicou, né? E lembrar que a Dora conta que o Herculano tinha acabado de desencarnar e havia uma sessão mediúnica na casa dele, num centro que ele fazia na garagem, e ele já se comunicou nessa sessão mediúnica, o médium nem entendeu nada porque não sabia que ele tinha morrido. Então, que tem casos assim que são bastante curiosos, né? Era isso. Mas, pô, vamos lá, vamos continuar. O próprio Kardec comenta o caso do Sanson, né, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos dos Espíritas também, coisa de 8 horas depois. Então, a gente vai agora para a Sra. Reynaud. Sobre ela, a gente não tem muita informação, a não ser aquilo que Kardec nos coloca. Que ela era sonâmbula, falecida em Annonay,
há cerca de 1 ano. Embora analfabeta, tinha uma lucidez notável, sobretudo em questões médicas. Eu estou fora disso, gente. Não tenho a menor condição de trabalhar com isso. Mas continua. Um dos nossos correspondentes, que a conhecera em vida, dirigiu-nos algumas perguntas para lhe serem feitas, caso julgássemos conveniente interrogá-la. E foi o que se foi feito na sessão de 28 de janeiro de 1859. E lá vão as perguntas. Podeis descrever-nos a vossa situação atual? E a senhora Renaud comenta. É a mesma de todos os espíritos que habitam a Terra. Geralmente possuem a intuição do bem, e, no entanto, não podem conseguir a felicidade perfeita, reservada somente a maior grau de perfeição. Mais uma pergunta. Quando viva, eres sonâmbula lúcida. Poderias dizer-nos se vossa lucidez de então era análoga ou parecida à que tens agora como espírito? E ela responde, não, era diferente, pois não tinha a prontidão e a justeza que meu espírito possui agora. Nova pergunta. A lucidez sonambúlica é uma antecipação da vida espírita, isto é, um afastamento do espírito em relação à matéria? E a senhora Renaud fala, é uma das fases da vida terrena, mas a vida terrena é a mesma que a vida celeste. Ela coloca que não tem muita diferença para o espírito, está encarnado ou desencarnado, apenas a sensação é um pouco diferente. E aí continua. O que quer significar dizendo que a vida terrena é a mesma que a vida celeste? E ela procura explicar que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção lhe suspende o curso. Pode, pois, dizer-se que a vida terrena é a continuação da vida celeste precedente e o prelúdio da vida celeste futura, e assim por diante, para todas as encarnações que o espírito venha a ter. Isto faz que entre duas encarnações não haja uma separação tão absoluta como pensais, ou seja, a vida é uma só. O que mudam são esses processos encarnatórios, mas que para o espírito é como se não tivesse diferença, ou pelo menos no caso que ela nos transmite. E ela coloca uma observação. Durante a vida terrestre, o espírito, ou aliás, é Kardec que coloca, durante a vida terrestre, o espírito ou alma pode agir independentemente da matéria em certos momentos. O homem goza da vida espírita durante o sono ou mesmo em estado de vigília, desde que as faculdades do espírito se exercem independentemente da presença do corpo. Há entre a vida terrestre e a vida de além-túmulo uma constante correlação. E aí continua Kardec, ou seja, aqui mandou as perguntas. Por que então nem todos são sonâmbulos? E a senhora Renaud responde. É que ainda ignorais que todos vós o sois, mesmo sem o sono e bem acordados, mas em graus diversos. Então, a gente todos temos um grau de sonambulismo que a gente não tem noção. Creio que tenhamos a ver com essas capacidades que nós temos de estar em contato com os espíritos por meio do pensamento. Talvez algo maior, outro menor. E aí continua. Compreendemos que todos sejamos mais ou menos durante o sono, desde que o estado do sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas o que quereis dizer quando afirmais que o somos mesmo em estado de vigília? E ela comenta, não tendes intuições do que não vos dás conta e que não passa de uma faculdade do espírito? E ela coloca um exemplo interessante, cara. O poeta é um médium, um sonâmbulo. Então, aí os poetas que a gente pega aí, pode contar que tem alguém ali dando umas orientações interessantes. Continuando. Vossa faculdade sonambúlica contribuiu para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Que é uma dúvida que muita gente tem. Ou seja, o fato de eu ter algum grau de emancipação em relação ao meu corpo físico ou ter uma mediunidade facilita a entrada no mundo dos espíritos? E ela diz que pouco. Ou seja, não quer dizer que isso vá realmente afetá-la ou ajudar. E aí pergunta a Kardec, no momento da morte ficastes perturbada por muito tempo? E ela responde, não. E reconheci imediatamente, estava rodeada de amigos. Talvez seja um dos poucos pontos que o conhecimento espírita ajude, que é quando ele percebe que não está mais junto ao corpo físico e percebe que há algo diferente ao redor. E aí continua. Atribuís o vosso desprendimento à vossa lucidez sonambúlica? E a senhora Renaud responde. Um pouco. Eu já tinha conhecimento da sorte dos agonizantes, mas isso não me teria servido de nada se eu não tivesse uma alma capaz de conquistar uma vida melhor graças à maior quantidade de boas faculdades.
Ou seja, não adianta só ter a faculdade, eu preciso saber como usá-la, preferencialmente para o bem, claro. E a outra pergunta: é possível ser bom sonâmbulo sem possuir um espírito de ordem elevada? E a resposta: sim. Há sonâmbulos que conhecem o futuro e contam fatos passados dos quais nenhum conhecimento possuem em estado normal, ou seja, o que a gente chama de estado de vigília, como estamos aqui agora. Outros há que descrevem perfeitamente o caráter de pessoas que os interrogam, dizem a idade exatamente assim como a quantia que tem no bolso e por aí vai. Isso não requer nenhuma superioridade real, é apenas o exercício da faculdade que o espírito possui e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos. O que requer uma real superioridade é o emprego que podem fazer para o bem. É a consciência do bem e do mal. É conhecer Deus melhor que os homens o conhecem. É poder dar conselhos aptos a fazer progredir no caminho do bem e da felicidade. E aí, continuando. O uso feito de sua faculdade influi sobre o estado do espírito do sonâmbulo após a morte? E a resposta da senhora Renaud: sim, e muito assim como o bom ou mau uso de todas as faculdades dadas por Deus. Ou seja, a gente está falando de uma questão de processo de emancipação da alma, mas tudo que a gente faz no dia a dia precisa também ter esse aspecto para uso bom, independentemente de qual faculdade a gente tenha, independentemente de ser dessas questões, mas todos os atos, todas as nossas potencialidades, nossas capacidades devem ser usadas para o bem. E aí, continuando. Poderias explicar-nos como tem desconhecimentos médicos sem ter desfeito qualquer estudo? Lembrando que ela era analfabeta, e a resposta dela: é sempre uma faculdade do espírito. Outros espíritos me aconselhavam. Eu era médium. É o estado de todos os sonâmbulos, ou seja, o momento de transe que permitia que espíritos falassem por ela. E os medicamentos prescritos por um sonâmbulo, eles são sempre indicados por outro espírito ou são também por instinto, como acontece com os animais que buscam a erva que lhes é salutar? E a Sarah Renaud responde: são-lhe indicados, e se ele pede conselhos, caso sua experiência não lhe baste. Ele os conhece por suas qualidades. E aí continua sobre a entrevista com a Sarah Renaud. Quais as qualidades morais que podem ajudar o sonâmbulo no desenvolvimento de sua faculdade? E ela responde uma coisa muito clara: as boas. Perguntaste quais as que podem ajudar. E ela sobre os defeitos também. E ela coloca a má fé. Então, eu apenei bem direto sobre aquilo que pode auxiliar, que pode prejudicar. E ainda vem outras coisas que têm relação a alguns pontos importantes. Quais as qualidades mais essenciais para o magnetizador? E ela coloca o coração, as boas intenções sempre firmes, o desinteresse, ou seja, aquele que vai trabalhar com esse tipo de filosofia. Por fim, quais os defeitos que mais o prejudicam? As más inclinações, o melhor, o desejo de prejudicar, que é algo que infelizmente também permeia também em nosso meio. Continuando aqui. De onde vem para certas pessoas não sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília, como muitas pessoas também têm? E ela simplesmente diz que é um dom de Deus, como para outros a inteligência e a bondade. E ainda pergunta se isso resulta de uma faculdade, uma condição física especial. Ela disse que não. Ela pode ser perdida? E ela responde que sim, tanto pode ser quanto pode ser adquirida. Quais as causas que podem determinar sua perda? E ela novamente fala que existem as intenções malévolas. Como primeira condição é necessário propor-se a fazer o bom uso dela, que geralmente é feito antes de a gente encarnar. Isto posto, deve-se verificar se tal favor é merecido, pois ele não é dado inutilmente. Então, quem tem deve fazer o bom uso dela. O que prejudica os que a possuem é que ela se mescla sempre essa infeliz paixão humana que bem conheceis, que é o orgulho, mesmo quando há o desejo de buscar os melhores resultados. Vangloriam-se daquilo que é obra somente de Deus e muitas vezes querem tirar proveito. E ela simplesmente parece a comunicação, cara, a Deus. Do nada. E aí o Kardec pergunta: saindo daqui aonde ireis? Ela: as minhas ocupações. Por fim, poderia dizer-nos quais são as vossas ocupações? Ela coloca: tenho algumas, assim como vós. Procuro instruir-me, para isso frequento a sociedade dos que são melhores do que eu. Para descansar, faço o bem. Minha vida se passa na esperança de atingir uma felicidade maior.
Não temos necessidades materiais a satisfazer e, consequentemente, toda a nossa atividade visa o progresso moral. E assim encerra a entrevista com a senhora Renault. Legal. Então, deixem aí nos seus comentários, leiam a Revista Espírita. A Revista Espírita é pouquíssimo estudada no meio espírita, por isso que nós estamos trazendo esse conteúdo aqui. E prestigiem também os outros trabalhos aí do Sejus. O Felipe tem feito bastante no TikTok, no Instagram, no próprio Facebook. Então, se vocês puderem, deem uma olhada, está tudo no canal do Sejus. Curtam e compartilhem este conteúdo e outros, né, Felipe? Então, obrigado, um beijo grande. Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço para todo mundo, um beijo enorme e até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima, gente. Paz e bem.